Bom dia. É uma alegria, né, rever vocês. Eu fico até emocionado, né? Sempre nas minhas orações tenho intercedido por vocês e é muito gostoso de ver vocês. E parece que está todo mundo, acho que todo mundo ficou mais velho, né? mais forte. Graças a Deus, né? E hoje, né, vou usar esse texto que o presbítero Vitor acabou de ler. Esse é um texto muito conhecido, né? Ele traz uma mensagem de esperança, de encorajamento e de renovação de força, por meio da confiança em Deus. Então vamos tirar os proveitos de algumas das lições importantes para a nossa vida. O texto afirma que o nosso Deus é eterno. Que bom, né? Podemos conhecer o Deus eterno. Ele não é de ferro, não é de madeira, não é de pedra, nem de ouro, mas é Deus eterno. E Ele é onipotente. Onipotente. Ele tem poder para fazer tudo o que Ele quer. E Ele é o Criador de toda a terra. Não foi criado por ninguém, mas é Ele que criou todas as coisas. E ainda mais, Ele não cansa, Ele não fica exausto. E Ele promete fortalecer os exaustos, dar vigor aos que estão cansados. Que bacana, né? Esse é seu Deus. Nós devemos agradecer, adorar. E nós somos escolhidos. Não foi porque a gente escolheu Deus, mas Ele que nos escolheu e nos libertou do pecado e nos aceitou como filho dele. Hoje eu quero concentrar um pouco mais no versículo 31. Porque nós vivemos num mundo hoje, você vê, abre jornal, é tanto problema. São problemas que é feito pelos homens. E muita gente já está cansado das coisas. E nesse meio, como que a gente deve fazer? Como um cristão deve se comportar diante desses problemas mundiais, como a guerra, como fome, como problema financeiro, como problema político? Tudo isso, como que nós devemos comportar? O texto, o versículo 31, vou ler mais uma vez. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu acho que esse versículo é o que o homem precisa hoje. Este é um texto muito inspirador. Sabe que é tão inspirador, né? Que batia diversas vezes no meu coração. Eu fiquei internado esse mês de fevereiro, né? Por 6 dias no semi-intensivo. De repente. E fiquei muito fraco, tontura. Até hoje ainda sinto um pouco. Ainda estou
em tratamento, mas 6 dias no hospital. Eu creio que Deus está querendo falar comigo. Deus está querendo passar mensagem para mim, para que eu possa mais uma vez refletir a minha vida espiritual, a minha vida ministerial. Diante do problema de saúde, a gente fica meio perdido, não sabe o que fazer. Nesse ponto, eu lembrei esse texto aqui. Primeira palavra, esperar no Senhor. Esperar no Senhor. O que diz aqui? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ultimamente, eu realmente fiquei bastante tenso, preocupado por o ministério do Seminário Servo de Cristo, pela negociação da sede, né? Vendendo para a empresa construtora, e muitos problemas. Aí cai tudo na minha mão, né? Eu tenho que resolver. Com isso aqui, me batia muito, eu ficava muito cansado. E esse texto aqui fala para mim. Eu creio que hoje o texto também vai falar para vocês, cada um aqui. Espera no Senhor. Espera no Senhor. O que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor não é simples sentido de que aguardar. Não passa isso. Esperar no Senhor é você acalmar seu coração, concentrar seu espírito, você orar, você meditar a palavra de Deus, e você trazer seus problemas diante de Deus, depositar esperança em Deus, é confiar em Deus no controle, e Deus já está no controle. Muitas vezes a gente esquece, a gente adora a Deus, a gente diz que vem domingos para adorar a Deus, mas a gente esquece tantas vezes que Deus está no controle. Tem muita coisa que foge do nosso controle, mas Deus está no controle. Precisamos lembrar isso. E Ele vai agir no momento certo. Esse momento certo você não sabe, mas Deus sabe. Por isso, irmãos, a Bíblia fala para a gente esperar no Senhor. E esperar no Senhor é uma atitude de fé, de esperança e de humildade. E depois envolve a obediência a Deus. Isso é esperar em Deus. Esperar no Senhor é uma tarefa difícil. A gente costuma ficar na frente de Deus. A gente tem que fazer antes para depois perguntar para Deus. Não é assim? A gente quer que Deus nos ajuda, mas quando a gente está fazendo, a gente viu que o negócio está dando errado, aí pede socorro. Esse é o problema do humano, né? A gente não consulta Deus, a gente não pergunta para Deus, a gente não espera Deus, mas a gente faz sozinho, antes, mas se tiver problema, a gente apela para Deus. Isso aí traz prejuízo, traz sofrimentos. Nós precisamos esperar em Deus. E sabemos que esperar em Deus é difícil. É bastante difícil. Mas, irmãos, vale a pena. Por quê? Esperar Deus
trará grandes recompensas para a sua vida. Amém? Trará grandes recompensas para a sua vida. Lembra Moisés? Moisés esperou quantos anos para poder ser libertador de Israel da escravidão? 40 anos. 40 anos. Ele não desistiu. Ele não tinha Bíblia para ele ler naquela época. E ele espera, sabendo que tem uma missão, mas espera. 40 anos. E depois ele esperou e conseguiu ser libertador do povo de Israel. Lembra o José? O bom menino José? Esperou quantos anos? Ele esperou 13 anos na prisão, no sofrimento, pagando pato, pagando coisa que ele não fez. 13 anos para ser primeiro-ministro do Egito. 13 anos. Esperar. O rei Davi foi ungido pelo Samuel. Depois parece que sumiu. Ungido para ser rei. Mas e daí? Ele esperou também 13 anos para ser coroado como rei de Israel. Tudo isso mostra para a gente, Deus está no controle. E isso também vê que aquele que sabe esperar em Deus, sabe esperar no Senhor, será abençoado, será recompensado. Esses 3 heróis, na verdade, até mais, eles tiveram fé e também foram obedientes em Deus. Esperavam com fé, com esperança, pelo cumprimento da promessa de Deus. Mesmo que o tempo da espera fosse longo, fosse difícil, mas podemos ver que a espera deles valeu a pena. Valeu a pena. Muitas vezes hoje a gente sofre. Sabe por quê? Porque a gente não sabe esperar. Não sabe esperar. Então, o que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor, primeiro, é submissão ao tempo de Deus. Quando esperamos no Senhor, estamos aprendendo a ser submissa. O tempo de Deus muitas vezes diferente do nosso tempo. Ele sabe o momento certo para cada coisa, para cada pessoa. Esperar no Senhor significa aceitar com humildade que o plano de Deus vai vir. Ele pode não ocorrer na velocidade que a gente queria, mas Ele vai agir no tempo certo. Isso é esperar no Senhor, no tempo certo. Difícil é a gente fazer coisas no tempo certo. A gente antecipa com a nossa próprio conhecimento e vê quanto sofrimento a gente passou na nossa vida por causa disso, por não saber esperar no Senhor. Esperar no Senhor, no segundo, é dependência de Deus. Você espera porque você depende dEle. Então, essa é uma atitude que você tem, uma dependência completa a Deus, reconhecendo que não podemos resolver tudo por conta própria, e que precisamos da orientação e ajuda e providência divina. Será que sua vida está passando por isso? Esperar, escolher, esperar no Senhor. No terceiro é fé em sua promessa. Então, esperar no Senhor é uma atitude de fé.
Você confia em Deus. Você confia na palavra de Deus. Você confia na promessa de Deus. Mesmo que as circunstâncias do nosso redor seja contrária. A fé nos sustenta enquanto aguardamos cumprimento daquilo que Deus prometeu. Deus promete, Ele cumpre. Você não sabe quando, mas você tem que aguardar. Você tem que estar preparado, seu coração preparado para receber essa promessa. Esperar no Senhor, no quarto, é fortalecimento espiritual. Deus usa, muitas vezes, Ele usa um período de espera, de propósito. Esse período de espera é para nos fortalecer espiritualmente. E esse período também, ao mesmo tempo, moldando o nosso caráter, a nossa fé, a nossa vida. A espera do Senhor é um tempo de provação. E o Salmo 27:14 fala: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá teu coração. Anima-se, não esperar com tristeza. Esperar, você sabe que vai vir, está por vir a promessa de Deus, e Ele vai fortalecer o teu coração. Portanto, esperar no Senhor é compensado por Deus com força, renovação e bênção. Irmãos, se Deus está fazendo você esperar, você não precisa ficar desesperado. Você aguarde mais um pouco. Aguarde. Se Deus pediu você para esperar, você aguarde, porque algo extraordinário está a caminho. Tudo que acontece na vida da gente está sob controle de Deus. Deus sabe de tudo. Ele sabe o que é bom. Ele ama você. Ele deu o seu filho primogênito para você. Mas alguma coisa que Ele vai recusar de dar? Não. Ele está atento a cada ponto, cada passo da sua vida. Vamos aprender como esperar no Senhor. Aí você vai receber muitas bênçãos, principalmente bênção espiritual. Então, esperar, depois de esperar, vem o quê? A renovação e a restauração das forças. A Isaías 40:31, que a gente acabou de ler. Mas aquele que espera no Senhor, vem em seguida o quê? Renovam as suas forças. Você tem que acreditar nisso. Essa palavra de Deus é infalível. Então, esperar no Senhor, primeiro ponto, renovam as suas forças. Você está pensando, estou muito fraco, estou perdido, eu não sei o que vou fazer. É essa hora que Deus quer renovar sua força. Já estiver cansado, esgotado, desanimado. Lembre, a palavra de Deus diz: aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas, porque Deus é a fonte da renovação e a fonte da restauração. Deus é capaz de nos restaurar e dar nova energia. Então, a Bíblia aqui usou metáfora da águia, para que possamos entender melhor a águia. O que é águia? A águia é um símbolo de renovação. Quando a águia normalmente vive 70 anos, quando ele chega para os seus 40 anos, ele precisa de uma renovação. Ele precisa passar por um processo de mudança. Porque o seu bico ele tem
cresceu tanto que entortou, que não dá para caçar. A sua pernas engrossou tanto que é difícil voar. Então, está na hora de renovação. Esse bico envelhecido tem que trocar. Então, a águia, quando chega aos 40, ela tem duas escolhas. Ou você renova, ou você morre. Deu para entender? Ou você renova, ou você morre. Se optar por viver, então precisa passar por uma dolorosa renovação. E essa renovação, ele tem que bater o seu bico, nas pedras, até sangrar, até sair aquele bico antigo. Depois vai vir bico novo. Se você não tirar, você não vai ter bico novo. E depois, quando o bico novo tiver já um pouco mais maduro, a águia usa bico para arrancar a sua pena. Para arrancar. Um a um. Arrancar a pena. Depois de arrancar a pena, vai nascer penas novas. E, com isso, ele foi renovado. Teve a renovação. A águia tornou-se mais forte. E preparado para continuar voando e caçando. E se não fazer isso, ele vai morrer. A nossa vida espiritual também precisa. A gente vive muito acomodado. A gente tem tudo, mas alimenta bem, tudo. Só que a nossa vida espiritual, muitas vezes, está cansado. A gente precisa de uma renovação. Eu creio, que em minha internet 6 dias, Deus quer fazer algo na minha vida. Às vezes eu penso, estou ficando velho, eu quero aposentar. Eu quero aposentar, já não consigo carregar com tanta responsabilidade, tanta pressão. Será que é assim que Deus quer? Deus quer que a gente renova e alcançando novos patamares. A nossa caminhada espiritual. Se você não renovar, pode morrer. Estou falando aqui, pode ser espiritual, sentimental, se renovar. Você adorando a Deus, todo domingo, adorando a Deus. Será que você veio aqui para adorar a Deus mesmo? Será que o seu coração está ligado a Deus? Será que você vem aqui para falar com Deus, para servir a Deus? Ou você já virou um costume, Preciso ir na igreja porque desde que eu nasci eu fazia essas coisas, Não, nós temos que esperar o Senhor. Precisamos renovação. A nossa vida precisa de renovação. E a águia tem outro significado, que é força e resistência. No mesmo versículo, Isaías 40, 31, voam bem alto como águia. Voam bem alto. As águias são conhecidas pela sua força, pela sua capacidade de voar alto. Mas quantas vezes a gente não vive como águia? A gente vive como peru.
Só fica aqui na terra comendo sujeiras, né? E, não é assim? Voar alto. Esse é um símbolo que sugere, ao confiar em Deus, podemos superar as dificuldades e alcançar um outro nível, acima das nuvens, acima dos problemas que você está. Você não vai ser envolvido pelo seu problema, mas sim você vai estar acima dos problemas, olhando com fé, né? Confiando em Deus. Você não será abatido pelos problemas. Com Deus, você consegue voar alto. Com Deus, podemos superar os desafios, voando acima das nuvens e vencer as dificuldades sem nos cansar e nem desistir. Voar alto. Imagina, você está voando alto, ou você está arrastando no chão. É a oportunidade de a gente fazer essa reflexão sobre a sua vida. Terceiro ponto, né? Com a vida restaurada e renovada, nós superamos as circunstâncias difíceis. Aqueles que confiam em Deus são capacitados para vencer as circunstâncias adversas. O texto bíblico fala: correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por que isso? Porque isso, quando você confia em Deus, quando você espera em Deus, Ele nos dará força para enfrentar qualquer desafio da vida. Seja no momento de grandes intensidades, por exemplo, correr, de grande intensidade, ou de rotina, como a Bíblia falou, andar. Tanto na corrida, na intensidade, ou como rotineira, diária. A vida é uma corrida, uma longa caminhada. Há momentos de desgaste, momentos de dificuldade, até momentos de desespero. Porém, irmãos, se esperar em Deus, Ele nos dá a capacidade de persistir. E o cansaço é superado pela força que Deus proporciona para a gente. É assim que você será uma pessoa vitoriosa. Vitorioso não é ganhar muito dinheiro. Vitorioso não é ser um sujeito famoso, mas aquele que consegue superar as dificuldades e completar o que Deus deu para você, a responsabilidade. Em vez de desistir, irmãos, temos que esperar em Deus e andar com Jesus Cristo. Assim, teremos forças renovadas. Então, vou concluir. Irmãos, se você está cansado com a sua situação financeira, a Bíblia fala, espera no Senhor, que Ele vai dar orientação e sabedoria para você. Ele vai dar orientação e sabedoria para você sair dessa dificuldade. Se você está com problema na vida espiritual, você tem que esperar no Senhor. Ele vai fortalecer a sua vida espiritual. Porque enquanto você espera, você vai orar. Enquanto você espera, você vai
ler a palavra de Deus. Se você está exausto no seu trabalho, então, irmãos, espera no Senhor. Ele vai renovar suas forças. Se você está com problemas de família, também espera no Senhor, porque sua família será fortalecida e para vencer todas as dificuldades. Se você está com problemas de saúde, como eu tive, espera no Senhor. Espera no Senhor. Não precisa desesperar. Se morrer, a gente vai para um lugar melhor, não é? A gente sempre fala, céu é bom, é muito bom, mas ninguém quer ir. O lugar é bom lá, tá? Mas espera no Senhor, porque Deus está no controle de sua vida. Sua vida está na mão de Deus. Ele sabe o que fazer. Basta você ser temente a Deus. Você vai se sentir muito seguro, sem preocupação, sem medo. Entregar sua mão, entregar sua vida na mão de Deus. Então, irmãos, lembre esse último versículo, Isaías 40 e 31. Eu gostaria de convidar vocês, todo mundo, vamos em voz alta, vamos ler isso aqui. Depois é bom decorar, porque isso faz a parte da sua vida diária. Ok? Vamos lá. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Vamos guardar essa palavra e enfrentar essa luta aqui na terra. E com certeza será uma pessoa vitoriosa. Amém? Vamos orar. Depois o louvor, né? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Sua palavra é inspiradora e ajuda a nossa vida. O Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor sabe o que está passando na nossa vida. Senhor, dá força para a gente, para que nós possamos enfrentar todos os problemas que tiver e esperar no Senhor, porque o Senhor dará sabedoria e a força. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. Oramos em nome de Senhor Jesus. Amém.